Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Dmitry Popov e amo a Palavra de Deus. Esse é um primeiro de uma série de vídeos que pretendo fazer com o intuito de compartilhar com vocês algumas verdades. Resolvi começar por esse tema, o que é a verdade, porque antes que falássemos sobre qualquer outro, creio que se faz necessário compreender de início o que é de fato a verdade. Não quero falar de qualquer outro assunto sem antes tratar de algo essencial, do básico ou principal. Também não pretendo tratar filosoficamente desse assunto, mas apenas espiritual e teologicamente, ok? Também quero deixar claro que não tenho pretensão alguma de ser o dono da verdade, ainda mais a respeito da verdade, né? Isso não quer dizer que essa ou as demais reflexões serão baseadas em achismos, de forma alguma, mas sim em convicções, pois a partir do momento que estou convicto sobre determinado assunto, terei condições suficientes para explanar com tranquilidade o tema proposto, contribuindo dessa forma para uma melhor compreensão sobre diversos assuntos e questões relacionadas a Deus, ao ser humano, à espiritualidade, à religiosidade, ao mundo, etc. Também precisarei levar em conta a minha experiência relacional com Deus, de um razoável conhecimento que tenho de Deus e sua vontade, e da compreensão que Ele tem me dado das Escrituras Sagradas. Então, convido você a caminhar comigo nessa jornada. Talvez você que está me ouvindo não acredite em Deus nem no que está escrito. Ok, você tem esse direito, mas pense comigo. Se o ateu estiver certo, ele não terá ganhado nada, mas se estiver errado, terá perdido tudo. Logo, até num raciocínio humano, é ilógico ser ateu. Até pouco tempo atrás, baseados numa frase do filósofo francês Descartes, diríamos que verdade é igual a penso, logo existo. Mas atualmente temos vivido no tempo de pós-verdade. Pós-verdade é igual a acredito, logo eu estou certo. Dão o nome disso de neologismo, quando é atribuída a uma palavra ou uma frase existente um novo sentido. Para quem pensa assim, os fatos não importam, mas apenas seus próprios sentimentos e interesses. Sejamos honestos, agir assim é, no mínimo, agir com incoerência ou desonestidade, né? Então vamos ao que realmente importa. O que é a verdade? Em hebraico é igual a emet, E-M-E-T, igual a firmeza, bem fixo. Tem início, meio e fim perfeitos. Não há uma oscilação. Já a mentira é igual a sheker, S-H-E-Q-U-E-R. Tem início suave, meio conturbado e um fim desastroso. Em Provérbios 20, 17 vai dizer o seguinte: suave é ao homem o pão da mentira, mas no fim sua boca se encherá de cascalho. Embora a gente diga que a mentira seja o inverso da verdade, isso não é totalmente correto. A mentira é diferente, mas não é o contrário exato da verdade, como a maioria pensa. Porque elas não são da mesma natureza e nem da mesma intensidade. Basta percebermos que não é necessário uma verdade tão forte que seja suficiente para combater uma mentira tão grande. Por menor que seja a verdade, esta será capaz de sobrepor qualquer mentira. Em 2 Coríntios, capítulo 13, 8, diz o seguinte: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Logo, a mentira não é o contrário exato da verdade, ela, portanto, é a ausência de verdade. A mentira ou a ilusão só prevalecem ou permanecem se a verdade não se manifestar. Da mesma forma, as trevas só se sustentam se a luz não estiver presente ou não brilhar. Muitos foram e ainda são os homens que desejam verdadeiramente saber essa resposta. O que é a verdade?
No entanto, se calcularmos o número incontável de seres humanos que já viveram nesta terra, perceberemos que o percentual é bem pequeno dos que descobriram essa resposta. Sabe por quê? Porque essa resposta não se consegue através de um raciocínio humano, ou de uma experiência científica, ou através de alguma religião, ou de muito estudo ou pesquisa, mas através de um encontro. Isso mesmo, um encontro com a verdade. A grande verdade é que a verdade é uma pessoa. Ficou espantado? Pois é. E qual é o nome dessa pessoa? Jesus, o Cristo, o Messias. Veja, isso não tem nada a ver com religião. Estou falando de um encontro real com alguém que, embora tenha sido crucificado, ressuscitou e ainda está vivo. Talvez você me diga, mas existiam vários outros líderes no mundo. Por que tenho que acreditar nesse Jesus e não em outro? Ora, você conhece algum outro que tenha vencido a morte? Jesus fez isso. Ele venceu a morte e continua vivo. Nenhum outro continua vivo. A sepultura não pôde lhe conter. A morte não pôde lhe deter. O único líder e ser humano de toda a história da humanidade que seu túmulo está vazio. Morreu e ressuscitou. E ao terceiro dia, E disse, antes mesmo de morrer, eis que me é dado todo o poder e autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Em João 10, 18, ele também disse, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Eu tenho certeza disso porque tive um encontro com ele em 3 de agosto de 1997 e converso com ele até hoje. Entendo que muitos não creem no que está escrito pelo fato que foram homens que escreveram. Isso é bem verdade. Se você tiver uma Bíblia aí, pause o vídeo, procure junto comigo o que o apóstolo Pedro falou em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Acima de tudo, lembrai que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, tudo o que foi falado de profecia e está escrito neste livro foi da vontade de Deus, não dos homens, mas Deus quis usar a instrumentalidade dos homens para escrever. Agora vejamos o que é dito sobre Cristo pelos apóstolos Paulo e João. Colossenses 1, versos 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Em 1 João, capítulo 5, verso 20, ele diz o seguinte, também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja, este apóstolo, João, andou com Cristo e é o mesmo que inclinava sua cabeça e colocava no peito do Messias. E ele afirmou que Cristo é o verdadeiro, a quem devemos seguir. Agora, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, ele diz o seguinte, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Em Romanos 11, 36, ele diz o seguinte, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele quem? Cristo. Colossenses 2, versos 2 e 3 diz o seguinte, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e da ciência ou do conhecimento estão ocultos. Perceberam o que Paulo escreveu? Ele disse que em Cristo está o mistério de Deus. Nele, tudo de segredo está. Apocalipse 1:8. O próprio Jesus vai revelar para João, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas abaixo os textos que você pode pesquisar aí com a sua Bíblia, se você tiver, até mesmo pela internet, se não tiver uma Bíblia física aí, textos como Mateus 28, 6 e 7, Atos 10, 40 ou 13, 30, Efésios 1, 20,
1 Timóteo 2,8. Outro detalhe que você precisa saber é que apenas o encontro com Cristo não será suficiente. O encontro é o começo para se conhecer a verdade. Para se conhecer a verdade, é necessário o encontro mais a revelação espiritual desse encontro. Com alguns, essas duas coisas aconteceram de uma forma imediata, como no caso relatado em Atos 9, de Saulo ou Paulo, que era a mesma pessoa. Saulo, como era conhecido em hebraico, e Paulo era conhecido em grego. Ele não mudou seu nome, como alguns dizem por aí, ok? Jesus disse, apareceu para ele no caminho para Damasco, num flash de luz muito forte que o fez cair no chão e o deixa cego e pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso porque Saulo estava perseguindo os discípulos de Jesus para prendê-los ou matá-los. Para outros, como foi para a maioria dos discípulos de Jesus, só começaram a compreender a verdade após algum tempo caminhando com a verdade, ou seja, com o seu Messias, com o Mestre Jesus. Isso fica mais claro quando em Mateus 16, 13 a 17, Jesus pergunta o seguinte aos discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta vem de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Acontece que Jesus se alegra com a declaração de Pedro, dizendo, bem-aventurado és, Simão Barjonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele recebeu a revelação espiritual após algum tempo vendo, ouvindo e convivendo com Cristo. Um outro bom exemplo é o de Pilatos, em João 18, 33 a 38. No verso 37, ele está diante de Jesus e pergunta, tu és rei? Ao que Jesus responde, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos pergunta, o que é a verdade? Perceba que ele estava diante da verdade, mas não o reconheceu como verdade. Então o encontro é fundamental, mas não é suficiente. É preciso a revelação espiritual que gera a conscientização espiritual de quem Deus é e de quem nós somos. Deus Santo, nós, seres humanos, pecadores. Consequentemente, então, acontece o arrependimento por ser pecador e a automática rendição ao senhorio de Cristo. Somente neste momento é que acontece a compreensão real sobre o que é a verdade. É quando a cegueira ou a ignorância espiritual cai, os olhos espirituais são abertos e muitas das dúvidas que até existiam deixam de existir. Não vem de nenhuma religião, nem nenhum líder humano, nem ciência, mas vem direto do Espírito Santo de Deus para a consciência do homem. Quando isso acontece, fica fácil de compreender a afirmação de Jesus em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho para Deus. Ele é a verdade sobre Deus. Ele é a vida de Deus. Se essa revelação espiritual ainda não aconteceu em sua vida, ela pode acontecer a qualquer hora. Em Romanos 10, 17, diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A revelação sobre a verdade, que só acontece através de uma relação vivenciada com o próprio Deus, pode acontecer de forma rápida e instantânea, ou não. Ou seja, não se trata de tempo de convivência, mas de vivência na revelação. E isso pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora, após você ter ouvido e assistido esse vídeo a respeito da verdade. Isso porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, como nós acabamos de falar. E como eu sei que essa compreensão de Deus é verdadeira? Romanos 8, 16 diz o seguinte, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então essa resposta só você poderá dar, só você saberá o exato momento quando de fato acontecer. Quando o Espírito Santo de Deus testificar em seu espírito que você passou a ser filho de Deus. Ah, mas todo mundo não é filho de Deus? Por criação, sim. Mas para ser salvo é preciso ser também por adoção. E sobre esse assunto eu comento em um outro vídeo.
Então, a partir daí, você nunca mais será o mesmo, como diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deixe-me agora orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por nós termos acesso à Tua Palavra e compreensão vindo da parte diretamente do Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós queremos te dar graças por isso, agradecer por esse canal e por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu aproveito para orar por esta pessoa que está assistindo este vídeo, que de repente ainda não teve um novo nascimento em sua vida. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha a fazer isso acontecer de forma surpreendente. Ó Deus, tira todas as escamas dos olhos espirituais, ajuda ela a perceber, a enxergar espiritualmente a real verdade que está em Cristo Jesus. Eu oro então abençoando esta vida, te pedindo, ó Deus, que esse novo nascimento aconteça para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Amém. Gostou desse vídeo? Se sim, dá um like e compartilha com outras pessoas para que tenham acesso a esse entendimento. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Tá bom? Caso você tenha interesse em lançar um livro ou saiba de alguém que esteja precisando de uma editora, eu convido você a visitar o nosso site www.e-popoff, com 2F, né, popoff.com. Nós fazemos diagramações de livros, capas, sites, caricaturas digitais, logotipos, identidade visual, criações gráficas, etc. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Bom, na medida que for possível, estarei postando mais vídeos para vocês. Valeu e um grande abraço. Deus te abençoe. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém jamais. Não. Nunca. Esse é Jesus, um agitador, Nazareno. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai para ele, o rei dos vermes. Ave, rei dos vermes. Ave! Comando para o rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde. É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez: qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante?
Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer! Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Tomai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.